esse mundo é muito novo, acho que assim, ia falar pra nós, mas acho que é pra região como um todo, toda né? região, exatamente. Eu não via tanto atleta assim. Tudo bem que eu era muito de fora desse mundo, então pra mim, saber que existiam atletas ia ser mais difícil. Mas hoje é um pouco mais comum você encontrar com um cara e ele tá se preparando pra alguma coisa e tal. Competição. Hoje, né, o Alexandre, né, acaba malhando meio que no horário da gente lá, então a gente meio que É uma acompanha inspiração, né? pra É caramba. Porque muito A legal. gente que acaba malhando no horário dele. amor, Entendeu? A verdade é essa. É que, assim, nesses últimos 3 anos, eu posso dizer, a suplementação, né? As marcas de suplementos, elas tiveram um boom, assim, né? E o fisiculturismo. Então, começaram com os podcasts, tem o Renato Cariani, Paulo Musi. Então, assim, Sem começou... querer, você esbarrou em algo com Você ele, viu né? do Arnold? Gente, e eu acho que se eu tivesse ficado, porque as filas do Arnold são enormes, se eu tivesse ficado 1 hora na fila, eu não tinha tirado uma foto tão boa com ele. Aquela ficou muito Foi não, muito né? legal. Mas assim, tá crescendo muito. Então, ele hoje tá atingindo até os adolescentes. Você vê na academia 12, 13 anos, a gente fala que eles andam em bando, né? Anda tudo, eles vão revezando em 5 os aparelhos. Mas assim, aí eu acho que isso trouxe maior visibilidade. E a gente fala que o fisiculturismo tá chegando próximo ao futebol. Hoje no Brasil, porque tem atletas brasileiros a nível Olímpia. E Olímpia é como se fosse o Poxa, mundial legal. do futebol, né? Então, o Brasil tá chegando lá, tá se posicionando muito bem. Tem o Ramon, aí tem a Franciele Massa. Então, brasileiros estão chegando lá, que já existiam há um tempo atrás, mas não tinha essa mídia, Não né? tinha essa visibilidade Não tinha toda, né? visibilidade, então tá tudo muito crescendo, né? E é Eu duro acho quando que... não tem visibilidade, porque o cara não tem um patrocínio, o cara não tem um apoio, né? É, eu falo assim, tem os atletas mais old school que a gente fala, eles não tinham isso que a gente tem hoje, já ter o patrocínio, ter uma visibilidade. Lógico que é uma caminhada, né? Sim. Você vai conquistando. Tem pessoas que conseguem mais rápido, ter uma visibilidade em rápido, outras que trabalham mais tempo. Só que hoje um salário de um atleta numa marca de suplemento de elite, que nem tem atleta, ganha 120 mil por mês, Caramba. mais o seguro do carro pago, mais o aluguel do apartamento, que pode escolher todas as viagens internacionais pagas, estadia para participar de 120 campeonato. livre, né? É livre. E assim, hoje eu acho que numa marca boa, no mínimo ali, porque antes era mais troca de suplemento. Você faz o permuta, né? Que Já ajuda, mas, né? já ajuda bastante. Só que a nível das competições da federação, que tá em alta, que é a NPC, não dá só suplemento, é muito gasto. Então, a gente E fora que o É cara tem que ter outro inscrição, trabalho, tudo, né? né? Além disso, né? então, eu O acho cara que de viver como atleta não é fácil. eu acho que vamos colocar uns 80%, eu tô até chutando, uns 90% trabalham e são poucos que hoje vivem como atleta, Sim. 100%, que conseguem ter um salário de viver. Então, você tem que começar do zero e ir trabalhando, para além de pagar as contas de casa, você pagar todo o processo da sua preparação, os campeonatos. É uma construção ali que você vai fazendo. Não é fácil, porque até você chegar ao ponto de realmente começar a competir e ganhar, né? Se destacar, é uma Exato. jornada Eu falo, às grande. vezes, até para as pessoas que estão começando agora, a gente se inspira muito quem já tá lá no topo. A gente não sabe o tanto que essa pessoa lutou para estar ali no topo. E eu acho que em todas as profissões, né? Sim. Tem pessoas que vão ser descobertas muito mais rápido, que vão ter uma carreira muito rápida. Às vezes não é tão sólida, mas normalmente o campeão, o vencedor, ele começou ali do zero. Ele começou batalhando, não tendo nada, assim, e construindo. Então, é um esporte que não pode ter pressa. Você tem que respeitar o tempo e a sua hora chega, assim, não? Porque não tem o que fazer, né? Pra você ir modelando o corpo, ir crescendo Não tem. e colhendo os resultados. É com o tempo. É muita dedicação, É muita dedicação. e tempo. E você tá fazendo isso e todos estão fazendo isso também, né? Sim. Você tá trabalhando para evoluir, assim como seus opositores ali, né? De palco Sim. também estão fazendo o mesmo. Então, você tem que ter paciência. Eu falo que no meu primeiro ano como atleta, eu não ganhei nada. Nada. Eu estreiei em 2021. E existem várias federações, assim, no Brasil que fazem campeonatos. Mas hoje, a federação que te leva
a um nível mundial, assim, é você ter salário. Essa que eu participo, que é a NPC, que a gente fala que é a Muscle Contest, que é uma federação internacional mesmo. Pô, que legal. Então, eu já quis estrear nessa. Eu falei, não, eu vou nessa. Já que é pra ir, vamos, né? Então, eu comecei no Fitpira, que ele é em Piracicaba. Eu falei, nossa, Piracicaba até que é mais perto. Sim. Interior. Cheguei lá, não ganhei nada. Fui lá, me preparei, mas feliz da vida, assim. E a gente tirou o dinheiro de onde não tinha, porque é em dólar, tudo em dólar. Caramba. Então, uma Isso inscrição... pra brasileiro já quebra as pernas. Normalmente uma inscrição você vai pagar, que nem do Arnold, uma inscrição é 700 e pra lá só a inscrição. Fora Caramba. pra ir. Fora você paga a pintura mais 300, pra fazer mulher tem que fazer cabelo, pele, um biquíni de competição é uns R$ 600, com as pedrarias. Jesus, amado. No mínimo, você gasta uns 2.000. No mínimo, 2.000, no mínimo. Fora a 2.000. inscrição, porque quase $800 você já gastou quase Aí 4 você ali quer só de tirar inscrição. foto Não, também, é né? $800 ou $800 reais? R$ 800. É reais. Não. É 140 As dólares. se eu não me inscrições, engano. é. Aí depende Entendi. de Já falou. como tá o dólar, mas acho que tá 5 e pouquinho, 4,85. Aí, e normalmente, depois eu posso até explicar pra vocês, são por categorias. Aí você acaba subindo em mais categorias. Então, é 700 mais 700. Aí vai... Ah, então se você participa de 2 categorias... Você paga por categoria. Entendi. Você paga tudo ali. Poxa vida, aí quebra as pernas mesmo. Quer dizer, o cara vai competir 3, 4. É, 3, ruim, 4 inscrição. a gente fala assim, aí todo mundo, é até meio desmotivador, né? Mas as pessoas falam, o que você ganha? Aí você fala, experiência. É. Você, na verdade, assim, a gente não pode pensar dessa forma. É ali onde a gente vai estar sendo visto pelos árbitros, visto pelos futuros patrocinadores. É ali onde você vai ver onde você tem que melhorar. Então, assim, não tem jeito, você tem que estar competindo. É maneira de saber se tá fazendo certo, se né? tá certo, onde o feedback do que você precisa melhorar pra você chegar no topo. Mas eu né? acho que toda competição, assim, a gente fala muito porque a gente tá vendo a pessoa, né, pô, se matando ali, pra dando o melhor ali, pra poder estar em cima do palco. Mas um jogador de tênis não vai ser assim, um time de basquete, um atletas, futebol, sim. de modo geral, não é assim. Mesmo os que estão inseridos, às vezes, dentro de uma categoria profissional, muitas vezes não sobrevivem somente do esporte, né? Mesmo assim, no profissional, eles precisam, ou são coaches, ou dão personal, ou fazem algum trabalho em alguma loja de suplementação. Às vezes, eles trabalham dentro do meio, Sim. às vezes, trabalham no banco, sabe? Coisas distintas. Distintas. Mas é assim, o mais difícil, é difícil mesmo você conciliar uma preparação com o trabalho. Porque, assim, a preparação, a fase final, ela mexe muito com o seu emocional. Porque mexe com a sua parte hormonal, você passa muita fome, sede, seu estresse, você fica, imagina, experimenta ficar 10 dias sem carboidrato. Ai, Você vai caramba. querer matar todo mundo. Então, assim, imagino. você tem que ter um controle, mais o estresse do trabalho no dia a dia. Eu admiro as mães também, que têm os filhos, que são atletas. Então, assim, eu acho que cada um tem a sua história. Quando eles seu vêm aqui, eles falam assim, contexto. gente, eu não posso ir na casa da minha avó, porque ela não entende. Eu falo assim, não, vó, eu não posso comer. Elas ficam muito Gente, a bravas. minha avó, É. ela fica assim... Frustrada. "Filha, você tá muito magra." Aí ela fica assim, ai que Nossa. dó, ai que dó. Ela fica doida. Aí hoje, porque assim, eu tô indo pro meu 3º ano de competição. Ano passado, eu fiquei muito seca. A gente fala que seco é condicionado. Quando vocês escutarem falar em condição, é aquela pessoa que tá só músculo e pele mesmo. Ela tá bem seca. No deserto, a gente fala que tá faltando água, tá faltando tudo. E ano passado eu fiquei bem seca. E eu cheguei a 48 quilos. Eu tenho 1,53 de altura, eu sou baixinha, né? Mas eu fiquei bem seca. Então, eu tinha... A gente fala que parecia rosto de caveira mesmo. Você vê Fica pra assim, dentro, que fica assim, pra né? dentro, o rosto bem... Fica assim, feio, pra falar a verdade. Assustador. Porque Você murcha, olha- né? Você olha e fala aquela Foi a pessoa... sua época mais É sequinha. mais seca, eu bati 48 quilos ano passado. E aí foi onde eu cheguei na melhor condição. Só que minha avó, todo mundo olhava. Pra vocês terem noção, Você tá bem? até a roupa íntima cai. Não para. Tipo, você tem que usar a roupa de criança, porque não tem onde pegar. não tem onde- Eu vi É umas só- fotos suas, você antes e depois. Você nunca foi gordinha, né? Sim, ó, eu sempre fui magrinha, né? Eu sempre pesei 43 quilos, 45. Aí, quando eu decidi entrar na academia, foi logo porque eu fiz 3 faculdades.
Eu fiz educação física também, né? Caramba. Eu sou formada em educação Então, começou com a educação física. física. Eu comecei com a nutrição em Tupã. Ah. Aí eu estudava à noite. Eu entrei em 2013. Nesse meio tempo eu jogava vôlei. Eu sempre fui muito competitiva de esportes. Assim, lógico que no vôlei eu não iria me destacar pela minha Eu altura. tava aqui me segurando. No basquete também não colava muito aqui me bem, segurando. sabe? No handball eu era mais veloz, mas assim, não ia dar certo. Porque a gente tem que ter pé no chão, né? No futebol não precisava nem dar carrinho. No futebol nem da carrinho só. Então, assim, eu era mais que corria mais veloz, mas assim, a gente tem individualidade para cada esporte. Sim. Então, eu não ia colar mesmo, não ia colar. E aí, eu entrei na academia para fortalecer, pelo Entendi. que eu gostava de praticar tudo isso. E minha mãe, lá em Tupã, meus pais, eles têm um buffet de festa infantil, que chama Buffet Máquina da Alegria. E eles têm esse buffet há mais de 25 anos, assim, começaram bem. Então, a gente foi inserida lá dentro do buffet e a gente tinha tudo para ser crianças que estariam dentro de uma obesidade, porque era todo dia pastel, Comida. cachorro-quente, bolo até hoje. Pastel, cachorro-quente, bolo, comida. Minha mãe, ela cozinha Que inveja. muito bem. É uma tentação mesmo. Só que minha mãe criou a gente no arroz e na carne. Era café da manhã, arroz com bife. Arroz com ovo. Caramba. A gente foi criado na comida. Minha irmã, ela tinha alergia alimentar. Então, ela não podia quase nada. Então, minha mãe tacava arroz e bife na gente. Entendi. Então, a gente já veio... Eu me alimentava muito mal. Então, era só arroz e bife, 2 refeições no dia e só. Nem doce eu comia. Então, era bem magrinha. Ah, mas não era tão mal assim, não era cheio de fritura, não era Era açúcar. mal mal assim. em relação de nutrição, de entendi. desnutrição. É que agora assim. você vê o quanto poderia ser melhor, Agora, né? quando eu vejo... E se eu falo pras mães, não desistam dos seus filhos. Porque minha mãe, ela nunca desistiu. Ela sempre falava, come alface, filha, come. Não comia, gente. É impressionante. Eu falo que a gente vira a chave mesmo. Aí eu entrei na nutrição e entrei na academia junto pra fortalecer. Só que nisso eu comecei a fazer aquelas aulas de jump, Aham. muito legal. Eu fiquei durante um ano. E aí, só que eu não entrei pensando em evoluir o corpo, porque eu nem entendi o que era isso. E na época era Juju Salimene, a Paniquete. Sim, Era a sim. época das Paniquete. Aí eu comecei a seguir elas, eu acho que era Orkut, não sei ainda. Não sei. Não faz Acho isso, que entrega não, a idade, não. jovem. Mas eu acho que tava entrando no Instagram, aí a Aham. gente comecei. Mas eu não queria mudar o corpo, eu só entrei pra aquele ponto, Sim. né? Mas aí na nutrição eu comecei a me interessar. Aí no meu primeiro ano de nutrição eu procurei uma nutricionista também. Na época que era nutricionista esportiva. Que não falava disso em 2013. Era mais assim, né? Nutrição é pra quem vai emagrecer. Pra quem vai emagrecer, Você a gente... procura uma nutricionista quando você quer Aí emagrecer. todo mundo, mas o que você vai fazer nutricionista? Falar, eu quero melhorar minha saúde, quero ganhar massa, né? Sim. Ganhar massa Sim. muscular. E assim, eu não era que eu tinha um complexo, mas todas as minhas amigas, elas eram mulherão. Eu já hoje, assim, eu tenho 27 anos e tem gente que acha que eu tenho menos pela, assim, né? A minha estrutura baixinha, tudo. Então, as meninas tinham 15, eu tinha cara de 12. Aí elas tinham 18, onde todo mundo pedia meu RG, onde eu tinha que ir. Entendi. É tudo isso. Primeiro rolê de Ai, carro, a gente, polícia ó, para. Isso é bom, isso é bom. E aí, o que aconteceu? Quando foi... você tiver 36, vai parecer que tem Que 27. bom. Ah, hoje Entendeu? eu deixo pro lado bom. Chegando É assim que funciona? É porque tem uma pessoa que eu não vou falar quem, Ah, que faz tá. 10 anos que Entendeu? mente a idade. Ai, mas é muito bom. Estacionou nos 26 há 10 vai anos. Mas aí foi quando eu entrei na academia, comecei a gostar mesmo e comecei a perceber que meu corpo mudou. Daí eu falei, nossa, agora eu tô ficando com corpo mais de mulher, porque eu tinha muito corpo de menininha. Eu falava corpo de mulher mesmo. E comecei a ganhar. Só que eu tive uma evolução, aí eu fui nutricionista. E na época eu tinha que comer 5 colheres de sopa de arroz. Hoje, pra mim, 5 colheres de sopa de arroz é quando eu tô secando no deserto. Tipo, pra mim, não cabia. Que é 125 gramas de arroz, mais ou menos, pesado. Não cabia. E aí, eu comia no máximo 50 gramas de arroz. E eu não tinha nem noção. Eu lembro que ela mandou comer. Aí, toda a minha família, não faz isso. Você vai engordar. Sua família é toda gordinha. Não faz isso. Aí, minha mãe falava, meu Deus do céu, Isabela... Você vai virar uma bolinha. Você vai virar uma bolinha? Eu, não. E na época a gente ia até explicar. Não vai usar suplemento que é bomba. Não vai usar suplemento, pelo amor de Deus, não vai usar. Tá bom, não vou usar suplemento, mas vou. Aí eu sei que eu tive em um ano,
de 43 eu fui pra 50 quilos. Tipo, eu Mas tive tudo definido, tudo né? definido. É. Foi, assim, lógico que foi um corpo muito diferente do que minha família estava acostumada. Mas foi uma evolução que na academia todo mundo falava, o que você tá fazendo? Eu falei, não sei, eu só tô fazendo só o que tem que fazer. Aí eu era disciplinada. E eu trabalhava no buffet com a minha mãe. O que é diferencial de muita gente. Muita gente não faz nem o que precisa ser Nem feito, o que básico, né? precisa, O mínimo. básico. Aí eu levei a sério, porque assim, eu acho que quando a gente se encontra em algo e a gente percebe que a gente consegue fazer, a gente tem mais vontade ainda. Sim. E eu